Leonardo Jardim fala em entrevista coletiva. Flamengo 4, Olímpia 2. Que jogo bacana, né? Gostaram, né? Eu sei que vocês gostaram, então, galera, deixa o like, se inscreva no canal, sejam todos bem-vindos e ativem o sininho para não perder nada, valeu? As imagens são da Flamengo TV, inscreva-se lá, link na descrição. Fala aí, mister. Queria que você falasse um pouquinho do desempenho hoje do Lohan, né? Vem fazendo bons amistosos, foi muito bem mais uma vez no jogo hoje, atuando ali por dentro, e se ele pode ser a solução para o Flamengo, né, durante essa ausência que vai ter do Arrascaeta e do Lucas Paquetá também. Em primeiro lugar, em relação ao Lohan, ele joga numa posição um pouco diferente, na meia-direita, por fora. Hoje, em termos, os primeiros 20 minutos chamei a atenção que ele, em termos estratégicos, não teve a desenvolver aquilo que tínhamos preparado, depois melhorou, em termos posicionais, mas em termos defensivos, em termos ofensivos, ele conseguiu, principalmente a partir dos 20 minutos, criar situações e acabou por fazer um gol. É um jogador que está a crescer naquilo que é o nosso planeamento. Jardim, boa noite. Bruna Gosling, Flamengo TV. Jardim, uma noite muito especial para o Flamengo, particularmente uma noite especial para a Flamengo TV, que transmitiu essa vitória com imagens para o mundo inteiro. E uma vitória que encerra esse ciclo, né, de intertemporada, com o Flamengo invicto, num jogo com situações e provocações que exigiram maturidade também, né, e controle emocional, que são importantes para esse segundo semestre. Queria que você falasse desse cenário positivo, como ele é importante para a integração do elenco, finalmente agora completo na próxima semana. Muito obrigada. Com certeza que este amistoso é importante em termos de preparação, termos um adversário também com uma certa intensidade e agressividade que permite-nos, além de desenvolver futebol, também o controle emocional e também perceber uma equipa que, com estas características, vamos apanhar algumas equipas com as linhas mais baixas. Mas foi importante hoje também por o facto da TV Flamengo ser pela primeira vez a apresentação e fazer um jogo ao vivo, mas também por termos a possibilidade de mostrar o nosso futebol a estes adeptos que estão fora do centro do Rio, que estão no exterior. A semana passada eu falei que era importante a gente também ter boas performances e representar bem o Flamengo para aqueles que eram os imigrantes, que foram muitos em Portugal. E hoje temos, não imigrantes, mas temos os flamenguistas que muitas vezes não conseguem ir ao Rio ver os jogos. Aqui em Brasília também não tem nenhuma equipa na primeira divisão. E hoje tiveram a possibilidade de ver o seu clube do coração, encheram o estádio, cantaram. E isso para nós é extremamente motivador. Boa noite, Mônica Alves, do Coluna do Fla. A gente sabe que a janela de transferências abre daqui uns dias. Se não chegar ninguém nessa janela, na sua opinião, qual vai ser o maior desafio para você? Assim, qual a posição que, se não chegar ninguém, vai ser o maior desafio para você para o restante do ano? Se não chegar ninguém para o efetivo, com certeza vamos ter que trabalhar com estes que estão connosco desde o início do ano. O que nos tem preocupado principalmente são as lesões. Temos muitos jogadores de fora. Ainda agora, além dos jogadores que foram à seleção e tiveram as lesões mais graves, no caso do Arrascaeta, no Paquetá. Ainda esta semana verifiquei que o Plata também não está nas melhores condições. O Níquel, que teve um problema nas análises médicas de força, que lesionou-se nas análises médicas de força e está também com um problema que vamos ver quanto tempo é que vai estar fora. E pronto, e temos hoje o Arasco e não sei o que aconteceu com ele. Vamos verificar também o que aconteceu. Espero bem que não seja nada grave, porque, sinceramente, nós não somos muitos. Nosso plantel até é reduzido. Com certeza que temos aproveitado alguns elementos da base,
e com as lesões tem-nos criado problemas. Vamos ver. Eu acredito que o Flamengo e a sua estrutura está a trabalhar para reforçar a equipa, o elenco, em 2 ou 3 peças que sejam necessárias e que não saia ninguém. Isso era importante. Eu também não sou médico, mas a pior coisa que tem, cara, é essa parada no meio do ano, né? Porque daí o jogador tava jogando, pega férias, até voltar tudo de novo, cara, uma pré-temporada, aí começam a ter as lesões, né? O Luiz Araújo, por exemplo, saiu com muitas dores e a gente não sabe o que ele teve. Tomara que não seja nada grave, né? Aqui, Jardim, boa noite. Jardim, eu queria que você fizesse uma análise desse tempo que você teve para poder treinar a equipe, do que foi mais proveitoso para você. O fato de você ter conseguido cumprir aquela promessa de dar oportunidades para ver os garotos da base. Você teve aí o Johnny com boas atuações, você teve o Lohan com boas atuações, o próprio João Vitor, que chegou a jogar no ano passado e voltou agora a ter boas atuações, ou o tempo de você dar oportunidade para jogadores que estavam com pouca minutagem, como o André e o Vitão, para você também ver esses jogadores e performar agora aí para a segunda parte da temporada. Obrigado. Em relação a este período, eu acho que foi importante para toda a gente, porque depois de um período de paragem, eles estiveram juntos 5 a 6 semanas, e este período de treinos diários que foi impossível no primeiro trimestre. Quando eu cheguei, 4 dias depois já tive o primeiro jogo, e não tivemos esse período de trabalho para consolidar algumas ideias, principalmente neste grupo. Importante também foi dar uma olhada mais profunda sobre a qualidade dos nossos jovens. Alguns apareceram em bom nível e acredito que no futuro ainda vão crescer mais. O João, o Johnny, o Laurent, o próprio Joshua, mas com certeza que o nosso maior desafio é agora recuperar os lesionados que temos, integrar os jogadores da seleção, os que vieram da seleção, porque alguns deles, como o Léo, como o Alex, como o Carrascal, já não jogam há 2 meses quase, e temos que integrá-los o mais rapidamente possível, de forma a termos o grupo mais completo para as competições e os jogos que vêm já e já se iniciam no fim do mês. TV Globo. Muitos jogadores importantes lesionados, né? Cito aqui Léo Ortiz, Arrascaeta, Paquetá. Você já tem um cronograma para saber quando vai poder contar com esses jogadores, e algum deles já pode jogar, quem sabe, na quarta-feira contra a Chapecoense? Eu sei que vocês são expertos em comunicação. Com certeza que um jogador que não está a treinar ainda a jogar na quarta-feira é a mesma coisa do que pedir a alguém que saia do, como é que vocês dizem, cuidados intensivos? Do colégio? Não, dos cuidados intensivos no hospital. Ah, da UTI. Sai da UTI e pedir a ele para ir fazer a maratona de 3 dias depois. É uma coisa do género, que a gente, jogadores que não jogam há 1 mês ou há 2, o caso do Ortiz é há 2 meses, não joga desde o Coritiba, o Arrascaeta não joga há mais de 3 meses. Esses jogadores vão precisar de um tempo de preparação. Agora temos que ver o tempo de preparação, não sei se vai ser 2 semanas, vai ser 3. E nos jogadores que estão normalmente de paragem de 1 mês, o meu hábito na Europa, porque na Europa a gente faz pré-temporada, e na Ásia, não só na Europa, na Ásia também, a gente para 1 mês, 6 semanas, treina-se 5 para voltar outra vez à competição a sério. Então veja jogadores que estão há 2 meses, há 3 meses sem treinar, o que é que a gente necessita de fazer para colocá-los ao mais alto nível, não é para fazer a vez, porque para fazer a vez qualquer um pode fazer, não é? Para colocá-los ao mais alto nível. Por isso temos que ter muito cuidado, e essa é a minha grande preocupação, de ter jogadores lesionados, e tivemos muitos jogadores por trauma, e tivemos muitos jogadores agora nas seleções que voltaram em dificuldades. Galera, e isso não é só no Flamengo, tá? Isso acontece em todos os clubes. Ontem mesmo, estava vendo um corte do jogo do Santos e teve um jogador do Santos que saiu lesionado, cara. Isso vai acontecer com muitos clubes, né? Com muitos jogadores. Não é só exclusividade do Flamengo, né? Então,
É coisas da vida, é coisas do esporte, do futebol, né? A partir do momento que você está de férias e volta, alguma coisa pode acontecer. Alguns jogadores sentem, outros não, né? Ainda bem que a maioria não sente, né? Jardim, boa noite, Thiago aqui, TV Brasília. Samuel Lino e Pedro estão muito à vontade dentro de campo. O que a torcida pode esperar dessa dupla, desses dois aí dentro de campo? Eles têm mais para dar, a evolução está aí. O que a torcida pode esperar desses dois jogadores? Obrigado. São dois jogadores importantes da nossa estrutura, dois jogadores diferentes, devido à carência que nós tivemos dos meias ofensivos, Carrascal com expulsões para a seleção, o Arrasca também lesionado muito tempo, e tivemos que inventar e criar, e criamos ali uma dupla, que era uma dupla que ainda não tinha sido utilizada aqui no Flamengo. Criámos contra o Coritiba, já tínhamos testado nos treinos, e está a correr bem, mas com certeza que queremos também recuperar aqueles que são os nossos jogadores para essa posição, porque sabemos que principalmente o Lino é um jogador que pode e faz muito bem no corredor do lado esquerdo ou do lado direito, se for necessário. Mister, boa noite. Lucas Soares, Portal da Liga. Pegando esses 4 jogos amistosos, nós vimos uma força ofensiva da equipe rubro-negra muito forte em campo, mas da mesma forma, talvez um sinal de alerta no sistema defensivo. O Flamengo sofreu 5 gols em 4 jogos. Queria te perguntar se te preocupa essa oscilação defensivamente da equipe rubro-negra. Obrigado, mister. Com certeza que quando nós temos uma dinâmica mais ofensiva, às vezes existe alguns aspectos defensivos que temos de ter cuidado. Com certeza que sofremos 5 golos em 4 jogos, mas em termos ofensivos marcámos na saída, foi 2 contra o Benfica, 2 contra o Sais com 4, hoje 10. Marcámos 10. Se você me dissesse que preferia marcar 4, ganhar 3, marcar 3 e ganhar 3 jogos só por 1-0 e empatar 1-0, não. Eu prefiro marcar 10 e acho que o público também prefere, porque as pessoas vêm ao estádio hoje em dia para ver o futebol mais ofensivo, futebol de ataque, e não equipas a jogar para o 0-0. Gustavo Schwab, Casé TV. Pegando aqui o gancho do colega dessa parte defensiva, o time agora está sem o Léo Pereira, que foi negociado, o Léo Ortiz também está lesionado. Como é que vai começar a compor agora essa parte defensiva do Flamengo? Quem são os jogadores que vão estar na quarta-feira contra a Chapecoense? Primeiro, parabéns pelo trabalho que fizeram agora no Mundial, muito bem, o vosso site. Mas essa notícia é boa, o Léo foi negociado e não sei de nada. Eu fiquei aqui pensando, né, cara? Eu falei, o Léo Pereira foi negociado? Deixa eu voltar aqui à pergunta dele. Eu fiquei aqui... Que pergunta é essa, cara? Ninguém tá sabendo de nada, eu não tô sabendo de nada. Olha isso. Pegando aqui o gancho do colega dessa parte defensiva, o time agora está sem o Léo Pereira, que foi negociado, o Léo Ortiz também está lesionado. Como é que vai começar a compor agora essa parte defensiva do Flamengo? Quem são os jogadores que vão estar na quarta-feira contra a Chapecoense? Primeiro, parabéns pelo trabalho que fizeram agora no Mundial, muito bem, o vosso site. Mas essa notícia é boa, o Léo foi negociado e não sei de nada. Para onde é que o Léo assinou? Também não soube disso, não. Cara, ninguém tá sabendo de nada, velho. Da onde que o cara tirou que o Léo Pereira foi negociado? É isso que dá não apurar as fontes. Não apurar a notícia, né, cara? Não. Foi para Mônaco? Não sei de nada. Sinceramente, não sei de nada. A menos que a gente não saiba, não sei. Ainda por cima eu sou um filho da casa do Mônaco, mas as pessoas nem me ligaram. Por isso, qualquer coisa deve passar aí. Já está nos planos da equipe, então? Com certeza, todos os jogadores, eu acho que... Cara, que pergunta sem pé e cabeça, né? Sem nada concreto, cara. Que vergonha. Que vergonha que o amigão da Casé TV passou, hein? Muito claro, quando falei anteriormente, que gostava que toda a gente ficasse, não é? Isso é sinónimo que todos os jogadores que eu falei do efetivo começaram a época, com certeza que eu gostava que ficassem,
somente sair alguém para reforçarmos em jogadores de mais qualidade, porque é o que eu digo, quando uma equipa como o Flamengo não podemos reforçar só por reforçar, temos que reforçar sempre com mais qualidade e mais critério, mais saúde do que aqueles que já temos. Leonardo, boa noite, canal do Mauro Santana. Até pegando um gancho na pergunta do colega, você ganhou um zagueiro. Nesses 4 jogos, o João Vitor foi o seu titular e mostrando uma maturidade muito grande, apesar dos seus 19 anos, e um jogador que também, desde a base, ele vem sendo assediado e vem sendo observados por clubes do Brasil e até do exterior. Eu queria que você fizesse também uma análise desse reforço que você ganha agora dentro do elenco, sabendo que você pode contar com esse atleta para a zaga diária. Com certeza que o João é um jogador que nós gostamos, que nós temos seguido ao longo da época. Numa fase que tínhamos 4 defesas, todos disponíveis, houve pouca possibilidade de utilizar, mas com certeza com a ida dos jogadores para a seleção, com a lesão do Ortiz, ele foi chamado e correspondeu muito bem. Com certeza que é um jovem com potencialidades, um jovem que foi ganhando maturidade. Ele, no passado recente, já tinha jogado uma vez ou duas pelo Flamengo. E quando não correu muito bem, as pessoas às vezes começam a criticar os jovens, mas os jovens é assim, vão errar. Hoje o Johnny, por exemplo, fez o pior jogo da pré-temporada e ele tinha estado muito bem. E os jovens são assim, a gente tem que sofrer as dores do parto para que eles no futuro sejam mais valias aqui no Flamengo. Aqui à sua esquerda, Marcelo Marinho da Litoral News. Boa noite. Voltando à questão do Pedro e do Samuel Lino, me desculpe insistir no tema, mas são talvez os 2 jogadores que mais evoluíram desde que você assumiu o comando do Flamengo. Isso passa por liberdade na parte ofensiva, instruções táticas, a conversa com os jogadores, desculpa aprofundar no tema, mas são 2 dos atletas que mais têm saltado os olhos do torcedor rubro-negro nesta temporada. Tem algum segredo do Leonardo Jardim para os 2 terem evoluído tanto? Não, eu estou surpreso porque o seu colega há 2 semanas disse-me que tinha sido o Royal e o Everton. Não? Agora você diz-me que é o Pedro e eu às vezes fico baralhado. Todos os jogadores eu tento criar o melhor cenário para eles, não é? Com certeza criar aquilo que é uma estratégia que eles se sintam bem. Eu estou satisfeito com o grupo, não é só com esses 2 que você referiu, os 2 que eu referi, todos os outros têm tentado performar ao seu máximo. E por isso, nestes primeiros 4 meses que estive cá, toda a gente foi importante, que o nosso plantel também não é muito grande e alguns jogaram menos por motivo de lesão, que existiam algumas lesões, e espero que estes 4 que falámos continuem a performar, conjuntamente com os outros 16 e mais os jovens, mas com certeza que é uma dinâmica que eu gosto. Eu gosto de jogar com 2 jogadores mais na frente, gosto de jogar com jogadores de características diferentes, casar jogadores técnicos com jogadores de mobilidade, e pronto, e ali aconteceu isso, como acontecia também quando o Arrasca jogou com o Pedro, que o Arrasca também é um jogador que procura mobilidade, versatilidade, e acho que este tipo de jogador encaixa muito melhor com o Pedro do que um número 10 tradicional, só de construção, e a equipa perde um pouco de velocidade, principalmente no corredor central. Obrigado a vocês. Opa! Aí, galera. Tem mais? Não, eu digo isso, mas toda a gente diz isso, não é? Alguns é que têm vergonha de assumir, mas é difícil lançar jovens, porque, como eu disse, os jovens, quem lança os jovens tem que
tem que assumir as dores do parto. Vocês acham, por exemplo, jovens que eu lancei na minha carreira também não erraram. Todos eles erraram. Todos eles tiveram momentos mais difíceis, momentos que em termos estratégicos não tiveram bem, momentos que perderam a bola e deram contra-ataque ao adversário porque não leram bem o jogo e não tomaram a melhor decisão. Tudo isto são as dores do parto dos jovens que são lançados. Mas aqui no Flamengo, e vamos citar aqui o Vítor, você lembra-se o que aconteceu com o João Vítor? E qual foi o jogo que ele errou e onde é que ele errou? Pronto, mas vocês não sabem onde é que ele fez bem. Porque aqui, quando a pessoa erra, toda a gente registra. Mas quando faz as coisas bem, passa o esquecimento facilmente. Por isso, esta dificuldade, e toda a gente sabe disso, mas graças a Deus nós temos alguns jovens que têm uma mentalidade de persistência, uma mentalidade boa, que vão ultrapassar esta fase e com certeza que um dia vão estar a um grande nível. Tá? Obrigado, Jardim. Obrigado. Muito bem, essa foi a entrevista coletiva de Leonardo Jardim. Quer dizer, então, que o Léo Pereira não é mais jogador do Flamengo. Só que, como assim, jovem? Como assim, cara? Que pergunta. Passou vergonha, né, Fio? Pois é, né, cara? As pessoas não apuram as notícias, né? E daí passa vergonha, cara. Agora, se amanhã sair uma notícia que o Léo Pereira não é mais jogador do Flamengo, aí é outros 500. Mas hoje, neste momento, Léo Pereira é jogador do Flamengo. Leonardo Jardim não sabe de nada. Ninguém sabe de nada, né? É aquele negócio, né, galera? Tem muita gente que quer se aventurar dando furo de notícia. Eu fui o primeiro. Eu falei. Calma, rapaz. Vamos lá, galera, aqui para as atuações do Mengão. Lino é o melhor. Lohan e Pedro também se destacam contra o Olímpia. Vamos ver aqui as notas. Vamos lá? Rossi nota 5.5, 5.9, nota do GE e do público, tá? Andreu entrou no lugar do Rossi, teve uma nota 7. Olha aí, galera. Tá ganhando pontos o Andreu, tá ganhando. O Rossi falhou no primeiro gol, né? Ele poderia ter espalmado pro lado, pro fundo. Ele espalmou para dentro da área. A bola cai no pé do jogador do Olímpia. Mas não estou criticando, é só um fato. Estou só relatando o que aconteceu, tá? Não é uma crítica. Porém, Andreu foi bem, né? Varela, 6.3. Emerson Royal, 6.2. João Victor, 6.3. Vitão, 6.8. Johnny, 5.9. Falhou também, né? Mas, cara, é jovem. Tá aprendendo. Era jogo amistoso. Ele podia errar. Não comprometeu, né? O Flamengo ganhou o jogo. Mas é bom errar assim em jogo treino, jogo amistoso, para aprender, para não errar quando for valendo, né? Ayrton Lucas, 5.2. Everton Araújo, 6.1. Ryan Lucas, 6.6. Pulgar, 7.4. Eric, né? Ele gosta que chama de Eric. Jorginho, 7.5. Lohan, 7.3. Tá aparecendo, hein? Jogou bem, fez gol, né? 7.5 nota do GE para ele. Cebolinha, 5 e 6.2. Samuel Lino, melhor em campo, 8 e 8.5. Deu 2 assistências, né? Não marcou nenhum, né? E perdeu chance cara a cara no início do jogo, eu lembro disso. Mas foi o grande destaque ao dar assistência para 3 assistências. Eu tinha esquecido de uma aqui, ó. Dos 4 gols, ele deu 3 assistências. É isso mesmo, cara. Joshua, 6.6. Bruno Henrique, 8.4. Luiz Araújo, 7.7. Saul, 5.3. Pedro, 8.7. Wallace Ian, 6.3. Jardim, 7.1. Beleza, galera? É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não gostou, comente. Se gostou, comente. Deixa o like e ative o sininho. Inscreva-se e ative o sininho. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Fui.